Bom, nesse instante quero lhes chamar a atenção para uma reflexão que estaremos realizando esta noite. Vamos falar sobre 4 lições que podemos extrair da experiência da cura dos 10 leprosos. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos a Bíblia, nós nos deparamos com muitas e muitas histórias. Só que, diferente de quando nós lemos histórias num livro comum, onde nós nos simpatizamos com determinados personagens, achamos a história legal, percebemos que a história, enfim, foi interessante ou não, as histórias bíblicas, elas necessariamente nos trazem lições e ensinamentos que são muito profundos. Nós precisamos olhar para cada porção das Escrituras e também as histórias, as experiências aqui contidas e extrair delas lições, pois estão escritas para o nosso ensino, estão escritas para a nossa exortação como exemplo, um exemplo a ser seguido em algumas circunstâncias, como também exemplos a serem evitados conforme aparece em outras circunstâncias também. A história dos 10 leprosos, que está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11, também nos deixa ensinamentos muito práticos de como aquelas pessoas que padeciam de uma enfermidade muito grave, que na época era tido até como uma maldição, aquela pessoa que era leprosa era considerada maldita, uma pessoa que não tinha o favor de Deus. E vamos ver como essas pessoas alcançaram favor em Jesus Cristo e alcançaram a graça da cura. E através desse processo, desses passos, nós extrairemos lições que também são aplicadas na nossa vida hoje, quando vamos ou desejamos ir a Cristo, desejamos ir a Deus, em busca também de cura espiritual, física, em busca das bênçãos que temos prometido através da sua palavra também. Vamos começar a nossa consideração lendo os versos 11 e 12 do Evangelho de Lucas, capítulo 17. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, Mestre, tenha misericórdia de nós. A primeira lição que nós podemos extrair, e está contida nesses 2 primeiros versos, é a lição que diz respeito ao reconhecimento da situação pessoal. Aqueles homens leprosos, eles sabiam qual era a condição deles. Uma enfermidade muito grave, uma enfermidade que os impossibilitava de estar no convívio normal com a sociedade. E é por isso que o registro bíblico diz que, quando eles foram encontrar-se com Jesus, eles mantiveram certa distância, porque através do contato, eles poderiam estar transmitindo esta enfermidade a outras pessoas. Então era necessário que mantivessem distância. Eles reconheciam que eram leprosos, eles reconheciam que estavam enfermos, eles reconheciam que, devido a essa situação, eles deviam respeitar diversas restrições que havia para com esta classe de pessoas. Eles reconheciam a sua situação. Quando nós também vamos buscar ao Senhor, quando nós vamos ter um encontro com Deus, nós, antes de tudo, precisamos reconhecer a nossa real situação. Jesus, certa vez, declarou que as pessoas que estão sadias, elas não necessitam de médicos, mas apenas aquelas que estão enfermas. E Jesus é o grande médico dos médicos. Jesus é aquele que pode trazer cura para a alma, cura física também. Jesus é este grande médico. Mas se eu não reconheço a minha enfermidade, não desejarei ir ter com Jesus.
Nós encontramos durante o ministério de Cristo neste mundo que muitas pessoas não foram até Ele, ou se foram, não foram em busca de conhecimento, mas em busca de buscar situações ou causa para condená-lo. Essas pessoas, elas não se reconheciam enfermas, não tinham uma real percepção acerca de si mesmos. Mas a palavra de Deus nos exorta ao seguinte, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 5, examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos, não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. A palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, então, convida a cada um de nós para que nós nos examinemos, para que possamos perceber qual é o estado do nosso coração. Toda pessoa levada a Cristo, ou que sente de fato o desejo de ir até Cristo, é porque, primeiramente, ela sente a falta de algo, primeiramente, ela sente ou percebe a sua enfermidade. Mas essa percepção vem a partir de um exame. Por isso, somos convidados a olhar com sinceridade para dentro dos nossos corações. E será que, fazendo essa análise, nós percebemos que temos uma vida espiritual, e aqui quero puxar o assunto, para a questão espiritual principalmente, nós temos uma vida espiritual plenamente sadia? Será que, em vista daquilo que nós estudamos na Palavra de Deus, ao fazer a nossa devoção, os nossos estudos na Bíblia Sagrada, quando nós estudamos a lição da escola sabatina, ou quando nós acompanhamos a pregação da Palavra de Deus nos cultos em nossas igrejas, e somos confrontados pela Palavra de Deus, será que nós podemos olhar para nós mesmos e perceber que estamos acima de todas as repreensões, exortações e ensinamentos que têm chegado até nós? Bom, se pensamos assim, talvez a mensagem à Laodiceia seja uma mensagem muito aplicada à sua situação. Sou rico, tenho tudo quanto preciso, nada tenho falta. Mas essa de fato não é a nossa situação. A situação de cada ser humano, enquanto está nesse mundo, sofrendo os ataques de Satanás, passando pelos ardis e por tudo quanto se interpõe no nosso caminho, é uma vida de lutas. Temos a possibilidade de pecar. É uma vida de constante batalhas. Precisamos olhar para nós mesmos, sentir a nossa necessidade. Ainda no Salmo 139, versos 23 e 24, nós temos aquele célebre também exortação do salmista, oração do salmista, onde ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, e vê se em minha conduta existe algo que te ofende. Dirige-me pelo caminho eterno. Sabe por que o salmista faz esse pedido para que Deus sonde o seu coração? Porque muitas vezes nós olhamos para nós e queremos nos comparar às pessoas ao nosso redor e podemos nos achar justas aos nossos próprios olhos. Mas em Jeremias capítulo 17, verso 9, o profeta declara que o coração do homem, ele é enganoso. E nós podemos exercer esse auto-engano achando que somos justos. Então oramos ao Senhor: Senhor, estou fazendo um exame no meu coração, eu estou achando que está tudo bem comigo, mas muito provavelmente meu exame, meu autoexame, não está revelando quem eu realmente sou. Por favor, Senhor, sonda-me, prova-me, revela de fato quem eu sou. Conheça as minhas inquietações, e então conduza-me pelo caminho eterno. A primeira lição que nós podemos extrair, então, desta experiência da cura dos 10 leprosos
é a lição de que nós precisamos fazer um autoexame. Precisamos conhecer a nós mesmos, precisamos saber qual é a nossa real condição, porque é a partir disto que nós tomaremos uma decisão. Tenho a necessidade de ir a Jesus ou sou muito bom e não tenho a necessidade de ir a Jesus? Essa pessoa também precisa se arrepender disso e ir a Jesus. Entendemos isso, né? Mas precisamos ter essa real percepção de quem realmente somos e então irmos àquele que é a fonte da vida, irmos àquele que é o mestre dos mestres, ir àquele que é o médico dos médicos em busca de cura. Então esta é a primeira lição. A segunda lição é de que não basta apenas reconhecer. Eu sou pecador, sou miserável, estou enfermo, mas vou ficar aqui em casa tranquilo e seguir a vida. Não é assim. Precisamos pedir por socorro. Vamos ler no verso 13 do Evangelho de Lucas, capítulo 17. E clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Então, tendo em vista que eles sabiam qual era a condição deles, a enfermidade que estava destruindo as suas vidas, aqueles homens agora chegam até Jesus e clamam por misericórdia, por piedade. Eles clamam por cura. Muitas vezes nós até entendemos qual é a nossa necessidade, mas parece que alguma coisa se interpõe entre nós e aquele que é o nosso único ajudador. Essas barreiras precisam ser derribadas, nós precisamos ir com fé diante de Cristo, diante do trono da graça, em busca da cura. Aqueles homens, reconhecendo a sua situação, eles clamaram misericórdia ao único que poderia lhes restaurar a saúde, ao único que poderia trazer novamente felicidade e vida a eles, pois eles tinham vida, eles estavam vivos, mas a vida que eles estavam vivendo era algo muito doloroso, muito sofrido. Para muitos, naquela situação, a morte era a libertação. Mas eles foram ao único que poderia restaurar a vida como um todo. Eles clamaram a Jesus por misericórdia. Aqui nós temos então esta lição que, reconhecendo qual é a nossa condição, precisamos ir a Cristo, ir ao Mestre, suplicando-lhe a misericórdia. A inspiração nos declara assim, no segundo Mente, Caráter e Personalidade, página 779. Por vezes, desabafamos nossas aflições em ouvidos humanos. Contamos nossas dores aos que não nos podem ajudar e negligenciamos confiar tudo a Jesus, que é capaz de transformar a dolorosa senda em caminhos de paz e alegria. Às vezes, reconhecendo as nossas debilidades, as nossas fraquezas, os nossos problemas, a nossa enfermidade, nós vamos a um ouvido humano, a um amigo, a uma pessoa próxima e falamos: olha, meu problema é esse. Vamos a outro: meu problema é aquele. E são pessoas que muito provavelmente não podem fazer nada por nós. Muitas dessas talvez sequer vão orar, intercedendo em nosso favor também. Mas nós queremos compartilhar e fazemos aquele barulho todo com o nosso problema e não apresentamos a nossa dificuldade com clareza diante de Deus. Às vezes as nossas orações, elas se resumem a dizer: Senhor, me abençoe, me ajude nas minhas necessidades, em nome de Jesus, amém. Mas quando chegamos para um ouvido humano, para uma outra pessoa: olha, porque eu estou passando por isso, eu estou com essa dificuldade, porque isso assim, porque isso já está se desenvolvendo há não sei quanto tempo, porque isso e aquilo. Todos esses detalhes nós precisaríamos ter apresentado diante de Deus. Ao ouvido humano, podemos dizer: estou passando por algumas dificuldades, me ajude em oração, interceda por mim. Mas nós invertemos. Somos muito resumidos e sintéticos ao falar com Deus. E somos
prolíferos, né? Falamos e falamos para os ouvidos humanos que nada podem nos fazer. Jeremias 29, versos 12 e 13, lemos assim: Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Nós temos essa segurança na palavra de Deus. Quando nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, Ele vai nos ouvir. Quando nós derramarmos diante dEle as nossas necessidades, aquilo que nós já percebemos que são as nossas fragilidades, as nossas enfermidades, quando nós apresentamos isso diante de Deus, Ele nos ouvirá, Ele nos socorrerá, Ele nos sarará. Esta é a promessa da palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, por algumas vezes, confirmou também essa promessa. Nós temos em João 14, 13, quando ele disse assim: E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 15, 16, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Portanto, tudo que pedirmos em nome de Cristo, tudo que pedirmos no nome de Jesus, estando de acordo com a vontade de Deus, claro, existe essa cláusula, né? Estando de acordo com a vontade de Deus, no tempo de Deus, o Senhor nos concederá. E ainda, Evangelho de João 16, 23, Jesus declara: Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. São promessas de Deus para mim, são promessas de Deus para você. Você confia nessas promessas? Você consegue se apoderar dessas promessas em oração diante de Deus? Precisamos disso, queridos irmãos. Aqueles leprosos, eles confiaram nessas promessas. Essas promessas não estavam declaradas, mas eles sabiam que Jesus era o médico dos médicos. Eles sabiam que Jesus já havia curado outros enfermos. Eles sabiam que Jesus era o único que poderia lhes trazer saúde e felicidade. E eles foram até Jesus e Jesus concedeu o que eles pediram. Mas para Jesus conceder o que eles pediram, houve um terceiro passo, e aqui nós vamos encontrar a terceira lição desta cura dos leprosos. A terceira lição é uma lição de obediência. No Evangelho de Lucas 17, verso 14, nós lemos assim: Jesus olhou para eles e disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Percebam que Jesus não os curou instantaneamente, como Jesus fez em outras situações, em outras curas, onde Jesus falou: está curado, perdoados estão os seus pecados, e a pessoa ali instantaneamente foi curada. Mas Jesus disse àqueles 10 leprosos: vão e se apresentem aos sacerdotes. Aqui, inclusive, em cumprimento a uma lei levítica que dizia que uma pessoa que estava com lepra, se ele percebesse que os sinais, as marcas da lepra sumisse, ele deveria se apresentar ao sacerdote e o sacerdote faria uma inspeção, uma verificação para ver se realmente a lepra havia desaparecido. Então, antes que eles recebessem a cura, eles tiveram que obedecer, ir a caminho do templo para se apresentar ao sacerdote. E enquanto eles estavam indo, enquanto eles estavam nesta jornada de obediência, cumprindo a vontade de Jesus, obedecendo às palavras de Jesus, então eles foram curados. No Evangelho, na carta aos Hebreus, capítulo 10 e verso 36, nós temos aqui uma expressão bíblica, um verso bíblico que reforça esta condição para nós alcançarmos a bênção de Deus, a cura.
Em Hebreus 10:36 nós lemos assim: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Quando nós consideramos as promessas da palavra de Deus, nós percebemos que elas são promessas condicionais. Elas nos são dadas mediante condições. E quando nós cumprimos com essas condições, então, nós alcançamos essas promessas. E na carta aos Hebreus, nós somos exortados a perseverar, buscando fazer a vontade de Deus, para então receber o que Deus prometeu. Jesus prometeu àqueles homens a cura. Jesus prometeu àqueles homens que eles ficariam limpos da lepra. Mas para alcançar essa promessa, para alcançar esse resultado esperado, eles precisavam obedecer. E a obediência era que eles se dirigissem aos sacerdotes. Jesus não tocou, Jesus não passou um emplasto, Jesus não disse palavras mágicas, mas Jesus apenas deu-lhes uma ordem. Nós precisamos, queridos irmãos, também estar atentos à palavra de Deus em relação a isto. Quantas vezes nós queremos de Deus as bênçãos, as promessas, mas nós não nos sujeitamos às suas ordens. Nós não nos sujeitamos àquilo que Ele nos ordena realizar. Ele nos promete saúde, mas muitas vezes nós não nos submetemos a nos alimentar de uma forma adequada, de uma forma devida, segundo as prescrições divinas. Queremos saúde, mas não dormindo de uma forma correta, nos horários apropriados, descansando de uma forma adequada, não nos exercitando, não nos alimentando com os alimentos mais naturais, mas queremos a bênção da saúde. Deus não vai operar esse milagre na nossa vida. Ele deseja que nós vivamos de acordo com a sua vontade, que nós o obedeçamos. E assim com todos os demais aspectos da nossa vida. Nós pedimos para que Deus molde o nosso caráter, molde a nossa mente, para que Deus nos leve a uma vida de santidade, mas de repente nós nos alimentamos diariamente com conteúdos das redes sociais que perturbam o nosso ser, que nos trazem informações, cenas que prejudicam a nossa alma. Como é que Deus vai operar essa transformação na minha vida? Como é que Deus vai operar essa santificação se eu estou me colocando numa situação onde Satanás trabalha na minha mente? Onde eu estou abrindo portas e janelas para que Satanás trabalhe na minha vida? Como é que Deus vai me santificar? Portanto, através dessas exemplificações, quero reforçar o que o apóstolo escreveu aos Hebreus. Nós temos promessas, mas nós precisamos perseverar, fazendo a vontade de Deus para alcançar essas promessas. De outra forma, jamais alcançaremos a bênção prometida. Jamais alcançaremos as promessas de Deus. Se aqueles 10 leprosos não tivessem ido, se tivesse falado, não, mas é o Senhor que cura, vamos ficar aqui com o Senhor, eles não teriam recebido a bênção. A bênção estava em obedecer. E a ordem de Cristo era, vão apresentar-se aos sacerdotes. Indo eles pelo caminho, perceberam, notaram que estavam curados. Uma outra lição que nós aprendemos desta experiência da cura dos 10 leprosos, já é uma lição que vem após ter recebido a promessa, após ter recebido a cura, que é a lição de gratidão. Os versos 15 e 16 de Lucas 17, lemos assim: um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se a seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. E esse homem era um samaritano. Quando ele percebeu que estava curado, ele voltou para Jesus, para agradecer, para louvar
àquele que havia produzido a cura na sua vida. Deus, Ele nos concede bênçãos diariamente. Deus, Ele nos concede inúmeras bênçãos. E Ele espera da nossa parte o reconhecimento. Ele espera da nossa parte a gratidão, manifestação de gratidão por isso que Ele proporcionou em nossas vidas. E quando nós lemos os versos seguintes, 17 e 18, nós notamos o quanto Jesus valorizava essas palavras de gratidão. Lemos assim: Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto este estrangeiro? Podemos perceber uma certa indignação da parte de Cristo de que apenas um havia voltado daqueles 10 para agradecer? Essas palavras deixam claro que Jesus, como Deus, Ele espera a gratidão por parte do ser humano. Ele sabe que nem todos voltarão para agradecer, mas Ele deseja, Ele almeja esse reconhecimento. Nós precisamos louvar a Cristo, nós precisamos louvar a Deus pelos benefícios que temos recebido de Suas mãos. Todas as manhãs acordamos com vida, acordamos com saúde. Temos dedicado um tempo para nos apresentar em oração diante de Deus, para dizer: Senhor, muito obrigado pela noite que o Senhor nos concedeu. Ao findar de um dia, temos dedicado um tempo para nos apresentarmos diante de Deus, para declarar: Senhor, foi um dia de provas, foi um dia de bastante situações, né, que tive que vivenciar, mas muito obrigado porque senti a Sua presença comigo e muito obrigado por me conceder transpor esta jornada e aqui estou. Muito obrigado, Senhor. Temos dedicado tempo para louvar ao Senhor diariamente, pela manhã, pela noite, pelo menos 2 vezes por dia. Temos dedicado tempo para falar: Senhor, muito obrigado. Ciência do Bom Viver, página 253, nos diz: de manhã, ao meio-dia e à noite, qual suave perfume acenda ao céu a vossa gratidão. A inspiração diz que 3 vezes, pela manhã, ao meio-dia, à noite. A semelhança do profeta Daniel, que orava 3 vezes ao dia, né? Aquele momento mais longo, reservado para a oração, 3 vezes ao dia. Nossas orações precisam ascender aos céus também. Precisamos apresentar a nossa gratidão. Temos dedicado? Ou será que a nossa vida é tão corrida que não tem tempo para Deus? Não temos tempo sequer para dizer: Senhor, muito obrigado. Será que uma vida vivida desta forma é uma vida que vale a pena ser vivida? Irmãos, se a nossa vida não tem tempo para Deus, que vida é essa que estamos vivendo? Estamos vivendo para quem, então? Para nós, para o inimigo? Para quem estamos vivendo? A nossa vida precisa estar centrada em Deus. Para tanto quando temos as nossas necessidades, para apresentar isso àquele que é o único que pode nos socorrer, como também nos momentos de alegria, felicidade, de gratidão. Precisamos correr a Ele para manifestar essa gratidão. O apóstolo Paulo, nós conhecemos a sua experiência e a forma como muitas vezes ele passou por situações angustiantes, em cárcere, privações, fome, frio e muitas outras situações, sendo apedrejado, perseguido. Mas ele era alguém que reconhecia as bênçãos dos altos céus e sempre tinha palavras de gratidão para apresentar diante do trono de Deus. Inclusive, estando numa situação bastante delicada, ele escrevendo numa de suas cartas, ele convida aquela igreja para quem ele estava escrevendo aquela carta, para que manifestassem alegria, para que manifestassem regozijo. Escrevendo aos Filipenses capítulo 4, verso 4, nós temos nesta carta: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, louvem a Deus. Nós temos bênçãos sem medidas derramadas dos altos céus em nossas vidas. Por que sermos tão mesquinhos em reconhecer isso diante de Deus e declarar o nosso muito obrigado a Ele?
Ainda em Ciência do Bom Viver 281, gratidão, regozijo, benignidade, confiança no amor e no cuidado de Deus. Eis as maiores salvaguardas para a saúde. Quando nós temos um coração agradecido, isso reverte para nós mesmos em bênçãos sobre a nossa saúde, sobre o nosso espírito. No segundo Mente, Caráter, Personalidade, 797, coisa alguma tende mais a promover a saúde do corpo e da alma do que um espírito de gratidão e louvor. Novamente, a promoção da saúde no nosso corpo, quando nós temos um coração grato, quando nós manifestamos gratidão pelo que o Senhor nos tem concedido. Aquele que voltou para agradecer o Senhor Jesus Cristo, ele recebeu uma bênção maior. Em Lucas capítulo 17, verso 19, nós encontramos o verso que fecha essa experiência, onde Jesus declara àquele que voltou para agradecer a Jesus: levanta-te e vá, sua fé o curou. Em outras versões fala: a sua fé o salvou. Queridos irmãos, quando nós aprendemos as lições da palavra de Deus, quando reconhecemos as nossas necessidades, e essa foi a primeira lição que nós aprendemos, a lição do reconhecimento pessoal. Quando nós, então, passamos para a segunda lição, vamos àquele único que pode nos socorrer. Apresentamos o nosso pedido, a nossa causa diante de Cristo, a nossa segunda lição, pedir. E depois nós aprendemos a terceira lição, a lição da obediência. Nós apresentamos nosso pedido, mas Deus nos apresenta condições para nos socorrer, para nos ajudar. Então nós obedecemos a essas condições. Passando por esse processo, temos a certeza de alcançar vitórias em Cristo Jesus. Temos a certeza de alcançar o cumprimento das promessas da palavra de Deus em nossas vidas. E após ter recebido essas promessas, não nos esqueçamos de ter um coração grato, que foi a nossa quarta lição. Vamos manifestar gratidão sempre para com Deus, quando Ele responder aos nossos clamores, atender aos nossos pedidos e às nossas súplicas. Vamos, queridos irmãos, desta história, não ser como os 9 leprosos que não voltaram para agradecer a Jesus, mas que sejamos como aquele que reconheceu a bênção que havia recebido e voltou para Jesus para dizer e declarar o seu muito obrigado. Que o Senhor nos ajude, que possamos sempre, ao estudar a sua palavra, extrair lições práticas para a nossa vida. E diante dessas lições, que nós possamos também viver em obediência aos ensinamentos da palavra de Deus. E que o Senhor nos abençoe e nos conceda a sua graça para isto. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com os seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.